E aí, Lux aqui. Só imagina, você teve todo o seu clã eliminado por uma única pessoa, e quando você estava quase falecendo, aparece uma pessoa te oferecendo a oportunidade para você se vingar. Tudo o que você precisa fazer é se tornar um cão do governo. Então, pessoal, hoje nós estamos no anime Machine Doll. Tudo começa com o protagonista Raishin e a sua marionete humanoide chamada Yaya viajando em um trem destinado à Cidade das Máquinas, onde ele pretende prestar o exame para a Academia Mágica. No percurso, Yaya vai falando o quanto ela quer passar a noite sozinha com Raishin, porque ela é completamente obcecada por ele. Só que ele levanta dizendo que se ela tentar algo estranho, ele vai jogar ela para fora do trem. Nesse momento, por algum motivo, o trem perde o controle. O garoto chama Yaya para eles tentarem parar o trem. Yaya começa a puxar as alavancas de freios manuais da locomotiva, só que mesmo assim ela não perde velocidade. Eles começam a correr em direção do vagão primário. Usando uma habilidade mágica, ele transfere poder para sua marionete e ela consegue parar o trem evitando um grave acidente. Em seguida eles vão para a Academia Mágica. Ela pergunta se é lá que será realizada a festa noturna de Wiseman. Ele responde que sim, e fala para ela não se apegar a ele porque ele tá usando ela como ferramenta para vingança. Eles entram na academia e o Raishin vai fazer o teste. Entre 1236 alunos, ele ficou em 1235, que acaba deixando ele deprimido. Yaya sabe o quanto ele se dedicou e tenta confortar ele. A professora sai da sala e se apresenta como Kimberly. Ela vai dar a matéria de física maquinária. Enquanto ele estava indo pro dormitório, ele começa a lembrar da conversa que ele teve com a professora, onde ele pergunta o que é preciso para participar da festa noturna. Ela responde dizendo que a festa noturna é um evento onde os 100 melhores rank da academia lutam entre si até restar apenas um marionetista. O campeão recebe o título de Wiseman e ele pode ter tudo o que ele quiser: riqueza, fama, conhecimento, entre outras coisas. A maneira mais fácil dele subir de rank é ele desafiando e derrotando o marionetista com um rank acima do dele. Já no dormitório, enquanto ele se preparava para dormir, a marionete dele tenta fazer atividades estranhas com ele, se é que você me entende. No dia seguinte, ele desafia uma garota chamada Charlotte, que ocupa um dos melhores ranks da academia. Logo, várias pessoas se reúnem para assistir a luta. Ela dá o comando e o seu pequeno dragão chamado Sigmund se transforma em um dragão gigantesco. Só que antes da luta começar, ela foi atacada pela marionete de outro aluno. Não demora muito e vários alunos se juntam para tentar derrotar ela. Mesmo usando um dragão poderoso, fica difícil lutar contra várias marionetes ao mesmo tempo. Quando o inimigo ia dar o golpe final, o Raishin interfere ajudando Charlotte. Ele ativa sua habilidade mágica e lutando junto com a Yaya, ele consegue derrotar alguns inimigos. Charlotte dá o comando e o dragão dela dispara um poderoso ataque derrotando os outros inimigos. Charlotte chama ele para continuar a luta, mas ele desiste, e usando uma bomba de fumaça ele desaparece. Raishin desistiu da luta porque ele percebeu que o dragão dela estava ferido. Durante o café da manhã ele se encontra novamente com Charlotte e pergunta se o dragão dela já está bem. O garoto fica em choque quando ele vê pela janela um cara chamado Magnus. Ele tem um rápido flashback onde ele está segurando uma garota desacordada. De imediato ele se levanta chamando sua marionete e pula quebrando a janela. Ele vê o rosto de uma das marionetes do Magnus e tem outro flashback. Ele entra na casa dele e se depara com todo o seu clã eliminado, inclusive sua irmã. O garoto acredita que foi o Magnus quem eliminou seu clã, e que uma das marionetes que ele carrega foi feita com o corpo da irmã dele. O garoto tira um objeto do seu bolso, e ele é rapidamente encurralado pelas marionetes do Magnus. Raishin fala que quer apenas entregar um objeto para ele. As marionetes se afastam e ele entrega o objeto. No dia seguinte, o prota se encontra com um cara chamado Félix, o presidente do conselho estudantil. Ele pede para fechar um trato com o garoto, trato esse que vai garantir uma vaga para a festa noturna. Ele conta pro Raishin que vem acontecendo casos onde marionetes são destruídas e seu mestre desaparece. O suspeito recebeu o nome de marionetista Cannibal Candy. O presidente quer que o protagonista resolva esse caso. Aí chega a assistente do presidente, Lisette, dizendo que mais um caso do Cannibal Candy foi encontrado. Eles vão até a cena do crime e depois de ver o que foi feito com aquela marionete, o Raishin aceita o trato do presidente. Lisette leva ele até um lugar afastado e fala para ele tomar cuidado com a Charlotte, porque a marionete dela é uma Bandol, uma marionete que foi feita com partes humanas e se alimenta de carne e de energia humana. O Cannibal Candy provavelmente usa uma Bandol. Durante a noite, Charlotte vai até o dormitório masculino e chama o garoto para sair amanhã. Quando ele se encontra com ela, na verdade ela queria investigar sobre o Cannibal Candy, mas o Raishin se nega e chama ela para sair, porque foi isso que ela marcou com ele ontem. Eles deixam sua marionete na academia e vão até a cidade. Depois de andar por vários lugares, ele leva ela para jantar. Após o encontro, eles voltam para a academia e se deparam com uma multidão, porque teve mais um caso do Cannibal Candy. O garoto se desespera
desespera e sai correndo, porque ele deixou a Yaya sozinha na academia. Quando ele chega no dormitório, ele se sente aliviado e pede desculpas por ter deixado ela sozinha. Raishin dá um par de botas que ele comprou de presente e ela fica muito feliz. Aí ele recebe uma ligação da Lisette perguntando se ele sabe onde a Charlotte tá, porque ela não está no dormitório feminino. O garoto fica preocupado e decide sair atrás dela, mas quando ele abre a porta ele se depara com Shoko, a criadora da Yaya. Ela entra no quarto do garoto com sua marionete, Irori, e começa a conversar sobre o caso do Cannibal Candy, falando que o exército investigou, mas não conseguiu descobrir a identidade dele. Ela pergunta se ele realmente quer resolver esse caso. Raishin, meio furioso, responde que sim, porque a Charlotte está envolvida nesse caso e ele precisa proteger ela. Usando magia, Shoko retira as limitações da Yaya, dizendo pro garoto que ela é a marionete mais poderosa do mundo. Logo ele vai atrás da Charlotte junto da Yaya. Nesse momento, Shoko começa a lembrar de quando ela conheceu o Raishin. Era uma noite nevosa quando ela o encontrou jogado nos destroços da casa dele. Ela propôs pro garoto se tornar um cão do governo. Em troca, ela emprestaria a marionete mais poderosa do mundo e daria a oportunidade dele se vingar. Sem pensar duas vezes, o garoto aceita a proposta dela. De volta no tempo atual do anime, o protagonista vai com a Lisette até o Grande Armário, um local que é proibida a entrada de marionete. Por esse motivo, ele entra junto com a Lisette, deixando a Yaya do lado de fora. Raishin rouba uma chave da mão da Lisette porque ele tá desconfiando que ela é o Cannibal Candy. Com a chave, ele abre o armário dela e se depara com o corpo humano da Lisette, mas nesse momento ela o ataca. Depois de deixar ele gravemente ferido, ela chama os guardas e fala que ele é suspeito de ser o Cannibal Candy e manda prender a marionete dele. Enquanto isso, Charlotte ataca a marionete tentando resolver o caso do Cannibal Candy, mas ela acaba sendo acusada de ser o Cannibal Candy pelo Felix. Aquela marionete que ela atacou era uma armadilha para capturar o Cannibal Candy. A cena é cortada e mostra tanto Raishin quanto a Yaya gravemente feridos, mas usando magia ele faz ela liberar o seu verdadeiro poder, mudando a coloração do seu cabelo para branco. Felix nota a imensa quantidade de poder e ordena que os marionetistas vão para lá, porque ele sozinho é o suficiente para dar um jeito na Charlotte. Ele confessa pra garota que ele é o Cannibal Candy, mas ele vai jogar a culpa sobre ela. Ele desfere o primeiro ataque, mas o Sigmund entra na frente para defender ela. Felix ataca novamente, mas dessa vez o protagonista chega defendendo ela. Raishin fala que vai derrotá-lo e acabar com o caso do Cannibal Candy. O Proto usa magia para fortalecer a Yaya e a batalha começa. No meio da batalha, o garoto descobre que a Lisette pode usar a magia das marionetes que ela devorou. Dito isso, Lisette se transforma em névoa para prender e devorar Yaya. Felix, achando que a batalha já estava ganha, é surpreendido quando Raishin ordena para Yaya derrotar Lisette. Yaya desfere um poderoso soco em forma de rajada, acertando o corpo de névoa da Lisette, que só foi possível porque a Lisette absorveu o líquido sanguíneo da Yaya. Raishin transfere mais poder e a marionete dele derrota Lisette com apenas um soco. O garoto vai em direção do Felix e dá um belo soco na cara dele. Graças ao feito do garoto de resolver o caso do Cannibal Candy, o diretor da academia parabeniza ele com uma posição de participar da festa noturna. Charlotte vai até ele e dá um presente de agradecimento, um cordão com uma runa defensiva que combina perfeitamente com o tipo de combate do garoto. Raishin vai pro dormitório e se depara com uma garota que ele não conhece presa em uma rede no seu quarto. Ele solta ela e pergunta o que ela estava fazendo ali. A garota preparou a armadilha e caiu na própria armadilha dela. Aí ela se levanta, vai até o banheiro, se molha, deita na cama dele e tenta seduzir ele, mas o Proto apenas ignora e pergunta o que ela pretende fazer. A garota responde dizendo que quer assassinar ele. Mais tarde ele se encontra com Charlotte e conta o que aconteceu. Charlotte fala que o nome daquela garota é Frey, a primeira oponente que ele vai enfrentar na festa noturna. Raishin olha pela janela e se depara com a Frey preparando e caindo novamente na sua própria armadilha. Minutos depois chega o irmão dela, Loki, e começa a tratar ela com desprezo. Logo começa uma batalha entre irmãos, mas o Loki se mostra superior. Quando ele ia dar o golpe final, chega o Raishin e a Yaya para impedir ele. Raishin começa a discutir com Loki, mas a Charlotte separa eles, e o Loki vai embora. Depois da Frey fazer várias tentativas de ataque, o Raishin ligou pra Shoko e pediu para ele investigar a família da Frey. No dia seguinte, ele foi atacado pela marionete da Frey, que estava fora de controle, mas usando uma granada de luz, ele consegue derrotar e fazer a marionete dela voltar ao normal. Yaya chega no local e a garota foge montada na sua marionete. Logo em seguida, chegou a marionete humanoide chamada Komurasaki. Ela foi enviada pela Shoko para se infiltrar com Raishin na Divine Works, a organização da família da Frey. Ele passa energia para Komurasaki e ela ativa uma habilidade que anula a visão, audição e o olfato dos humanos em relação a eles. Chegando no local da missão, ele encontra algumas marionetes presas muito similares à marionete da Frey. Enquanto isso, Yaya conversava com Sigmund, e do nada ela foi atacada e gravemente ferida. Charlotte deixa a Yaya drenar sua energia mágica para se recuperar. A cena é cortada e mostra o Raishin se encontrando com uma marionete chamada Yumi. Ele conta
conta que tá ali pra investigar porque a Frey quer assassinar ele. Quando Yumi escuta isso, ela decide ajudar o garoto e fala que a Frey é incapaz de machucar alguém. Yumi leva ele até um laboratório e conta que lá são produzidos humanos modificados. Só que nesse momento o alarme dispara avisando que tem intrusos. Enquanto eles estão tentando fugir, a Yumi fala que provavelmente a Frey foi obrigada a ganhar a festa noturna, caso contrário as marionetes cachorros serão descartadas. E é por isso que ela está tentando constantemente assassinar ele. Logo eles foram encurralados e obrigados a lutar para fugir dali. Pro Raishin não ser atingido, Yumi se joga na frente dele recebendo um ataque elétrico. Ele tenta fugir carregando ela nas costas, mas ela se joga causando uma grande explosão. Ele volta pra academia, se encontra com a Frey e conta que a Yumi morreu. A garota com os olhos cheios de lágrimas agradece por ele ter tentado tirar Yumi daquela prisão. Logo ele vai pro seu quarto e se encontra com a Shoko. Ela pergunta pro garoto se ele descobriu o que ele queria saber. Ele responde que sim. Ela fala que a próxima missão dele é roubar a tecnologia da Divine Works, tirando o circuito mágico da marionete da Frey durante a festa noturna. Só que se ele fizer isso, a marionete da Frey morre. O frame é cortado e mostra a abertura da festa noturna. Por algum motivo, a primeira luta vai ser o protagonista contra Loki. Raishin transfere poder pra Yaya e a batalha começa. Ele vai avançando junto com ela, golpeando a marionete do Loki. Só que no meio da batalha, o Loki dá o comando e a marionete dele se transforma em uma poderosa espada e começa a contra-atacar. Raishin lembra de quando a Yaya foi ferida e entra na frente, recebendo o ataque cortante da marionete do Loki. E assim termina o 6º episódio. Se você quiser ver a parte 2 desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Acabou, pessoal!